desfrutar, ó Deus, desse dia, ó Deus, pela graça do Senhor, com saúde, e nos conectarmos aqui nessa manhã, ó Deus, para podermos adorar o Senhor, bendizer o teu santo nome, para ouvir a tua voz, entender, ó Pai, os teus direcionamentos, ó Pai, podermos ser lapidados, moldados, ativados pelo teu Espírito Santo, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos nessa terra. Nós não queremos viver uma vida, ó Deus, uma vida despretensiosa, uma vida sem propósito, uma vida, ó Deus, que não tenha sentido, uma vida sem significado, onde a gente acorda, toma um café, ó Deus, vai para o trabalho, volta, ó Deus, conecta, ó Deus, as redes sociais e dorme sem propósito, sem uma missão, sem viver o que o Senhor nos plantou de fato nessa terra. Ó Deus, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso, Pai. Por isso, nessa manhã, através de cada uma dessas lives, ó Deus, o Senhor, ó Deus, tem direcionado o nosso coração e eu lhe peço mais uma vez nesse dia, fale conosco. Ó Deus, faça, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão conectados aqui, aqueles que vão chegar agora no decorrer da live, a entenderem, ó Pai, entender o teu propósito, entender o teu chamado, ó Deus, e sobretudo cumprirem aquilo que o Senhor, ó Deus, confiou nas mãos dos teus filhos dessa terra. Ó Deus, não importa a profissão, não importa a idade, ó Deus, não importa a raça, a cor, não importa a condição social, ó Deus, o que importa é um coração disposto a entender e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, porque a chamada é do Senhor e quem capacita no Senhor é o Senhor. Por isso a ti toda honra, glória e louvor. Fale conosco nessa manhã, perdoe os nossos pecados. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Pessoal de Portugal, Deus abençoe sua vida. Aí a Mônica lá de Portugal. Gente, muita gente de outras nações aqui com a gente, né? Muita gente de outras nações. Toda ação de outras nações. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No nome de Jesus. Vamos lá para o nosso devocional? Eu preciso aqui, a gente já vai entrar direto aqui no devocional. Eu vou encerrar, né? Para a gente poder encerrar aí, ser mais objetivo aqui também no nosso compartilhar. Porque eu vou viajar agora para São Paulo. Eu, a Lu, a Helena, nós vamos participar lá do evento de 24 horas de adoração. Acompanhe lá nos nossos stories, acompanha o que a gente vai estar divulgando no Telegram, para que vocês possam estar inteirados e sendo ministrados ali, tá bom? Através de cada momento. Sei que vai ser um dia, a partir de hoje, 19 horas, no YouTube, 0800, né? Grátis. Você vai ter oportunidade de, durante 24 horas, acessar ali e ser ministrado ao vivo por cada um de adoradores e ministradores, pessoas que vão estar ministrando a palavra. Eu tenho certeza que vai ser um derramar de Deus no nome de Jesus. Tá bom? Pastor, manda feliz aniversário para minha mãezinha, Pati Pimentel. Me manda o nome da sua mãe aqui, mas a mãe da Pati que está completando mais um ano de vida. Deus abençoe aí a vida da senhora, lhe conceda longevidade de dias e lhe dê alegria em tudo quanto a senhora fizer, tudo colocar as mãos, venha prosperar e ser abençoado no nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. O texto que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã, coloca o cronômetro, são muitos detalhes. O texto que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã é 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Vou encerrar nossa análise de Mateus 4, 18 a 22, sobre o chamado de Jesus aos primeiros discípulos, entendendo os pilares que ali estão inseridos, que devem ser realidade na nossa vida, e quero deixar como um texto paralelo extra, uma palavra de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, de 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, verso 8 e verso 9. Na verdade, eu quero ler aqui, do verso 6 ao verso 9, tá bom? Vou ler esse texto, que Deus... Mais gente fazendo aniversário. Isabel, Deus te abençoe. Celebre mesmo a vida, tá? Celebre a vida. Amanda, muita gente fazendo aniversário. Amanda, Deus te abençoe. Isabel, Deus abençoe. Multiplique os seus anos de vida sobre essa terra e que você viva cada um deles em detalhes, segundo o propósito de Deus para a sua vida. Vamos lá para o nosso devocional, então? 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6 a seguir, diz assim: por essa razão, pois... te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti,
pela imposição nas mãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Reavive-os o dom de Deus que há em ti. Não deixe ele morrer, porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, no caso o apóstolo Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. E verso 9, do Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto ao jovem Timóteo. Ao jovem Timóteo. Deus nos salvou e nos chamou. Ele não só nos alcança com a sua graça, mas nos alcança com um propósito. Ele nos chama. Ele nos chama para quê? Nos chama para uma missão, para uma vocação, para cumprir um propósito dele, para expandir o seu reino. Por isso que eu estou dizendo, você tem um chamado, e isso é feito desde a eternidade. Porque o verso 9 diz assim, ó, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, desde antes do mundo existir, o Senhor já pensava em você. Você já estava no plano de Deus. Antes que os seus pais se unissem e que você nascesse, o Senhor já pensava em você. Antes que os seus pais pensassem em você, o Senhor já pensou em você. Por isso que nenhum espírito ou atitude, por isso que o apóstolo Paulo não tenha, Deus não te deu espírito de covardia, nenhum espírito nenhum complexo, melhor dizendo, de inferioridade deve tomar conta do nosso coração, sem entender o porquê que eu estou nessa terra, porque desde a eternidade o Senhor já te projetou, o Senhor te alcançou, o Senhor te chamou para uma missão. Os seus pais podem até não ter te projetado. Talvez você veio como fruto de uma pessoa que tentou um aborto ou uma gravidez indesejada, não importa. Talvez não foi desejado pelos seus pais. Eu sei que isso emocionalmente é difícil demais. Imagino que deve ser difícil demais de lidar, mas traga algo muito maior sobre a sua mente. Mesmo que talvez os seus pais, os seus genitores não te projetaram, não pensaram na sua vida, não projetaram você vir, existe um Deus que desde a eternidade já tinha definido para que você estivesse no dia de hoje conectado aqui, nesse tempo, nessa família, para que você pudesse cumprir o propósito dele. Então você tem um chamado. Você precisa se preparar para essa missão. Você precisa se preparar para essa missão. Então, eu admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que há em ti. Eu queria que você colocasse aqui, ó, compartilhasse aqui nos comentários. Desde o início da semana nós estamos falando sobre o chamado de Deus. Entendendo o chamado, características do chamado, características de quem é a pessoa que atende o chamado. Nós temos visto aspectos sobre o chamado de Deus. O que você nessa semana mais marcou o seu coração? Compartilhe aqui comigo. Alguém, compartilha aqui comigo. Depois o pessoal está perguntando algumas coisas do livro, aqui no Instagram, depois eu vou responder para vocês. Tá bom, pessoal? Mas me fala aqui, o que nessa semana nessa semana de lives, sobre o chamado de Deus, qual é o aprendizado que mais chamou a sua atenção, que mais destacou no seu coração? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. Reavives o dom que há em ti. Elisete colocou aqui o trecho do texto. Quero ser como Josué. Coloca para mim. Tem um delay aqui para chegar aqui a sua resposta, mas me coloca. O que mais te chamou a atenção? Talvez uma frase que eu disse, um aspecto, né? Eu falei sobre os pescadores, falei sobre alguns aspectos do chamado de Deus. O que mais chamou a sua atenção? Eu sei que muita gente aqui anota. Olha aqui, a Suzana colocou aqui, ó, muita coisa aqui, ó. Que o chamado de Deus exige atitude. Olha, a Suzana colocou. A Lucilene colocou. Ser um bom pescador de almas, tendo persistência, paciência e perseverança. Top. Benção, mãe. Minha mãe tá aqui na live. Bom dia. Amém. Que o Senhor nos guarde e proteja na viagem. Amém, mãe. Recebo essa palavra. Obrigado. Olha aqui, a Cássia colocou, toda chamada aguarda uma resposta. Olha o que a Cássia destacou para ela. A Elisete também colocou aqui, ó, toda chamada aguarda uma resposta. Foi a chave que virou para ela.
A Euseni colocou sobre a paciência e perseverança com base nos pescadores. A Adriane, para ela, o que chamou atenção foi, o que mais marcou foi: eu tenho um chamado e preciso me preparar para essa missão agora. Olha que legal. Para a Érica, o que destacou para ela é: Deus me chamou para ser relevante nessa terra. Que legal. Olha só, a Denise colocou algo que nós citamos aqui também, ó, que o chamado de Deus é muito mais que uma escolha pessoal. O chamado é muito mais que uma escolha pessoal. Na verdade, é uma resposta a um desejo divino. Olha, a Gilmara veio destacando aqui, ó: quanto maior a missão, maior o preparo. Falei ontem isso aqui. Excelente. Para Carol aqui, ó, colocou: a fé e a paciência dos pescadores me chamou a atenção. A Fátima colocou: a iniciativa divina, a iniciativa de Deus. O Tom colocou, o Tom de Patinha, que está com a gente aqui sempre, desde o início, né, Tom? Colocou aqui, ó: colocou: Deus só chama trabalhadores. Deus não chama pessoas ociosas. Deus só chama trabalhadores. Que legal. Vamos lá. Mary Ribeiro, é isso mesmo? Eu preciso muito me preparar para o meu chamado. Exatamente. Deus não chama preguiçosos. Olha o pessoal aqui, a Adriane colocou aqui, ó: sendo ativa, paciente, perseverante. Uau, muito bom, muito bom. Então vamos lá, sobre essa manhã, sobre essa palavra de 1 Timóteo e de Mateus, que nós estamos fixados aqui em Mateus. Deixa eu abrir aqui de novo que acabou fechando. Vamos lá, vou trazer algumas aplicações aqui para a nossa vida. Vou até reler aqui algum trecho de Mateus que diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Olha aqui a Jussandra lembrando: o chamado de Deus é intransferível, o chamado de Deus é pessoal e o chamado de Deus é intransferível. Então vamos lá, pessoal, anote aí outro aspecto do chamado de Deus. Ontem eu falei que o chamado de Deus exige algumas coisas. Além da iniciativa do chamado ser divina, o chamado de Deus exige, por exemplo, atitude. Toda chamada aguarda uma resposta. Lembra que eu falei isso? Hoje eu quero falar um outro aspecto que esse texto nos apresenta sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus exige renúncia. Está disposto? O chamado de Deus exige uma renúncia. Quando vai acontecer, por exemplo, uma batalha, uma guerra, as pessoas que se dedicam para serem soldados de uma guerra, elas precisam renunciar a alguma coisa? Se uma pessoa quer ser um jogador de futebol, você acha que ela vai precisar de renunciar a alguma coisa? Um jogador de futebol de sucesso, vamos assim dizer. Você acha que uma pessoa que vai se tornar um jogador de futebol, ela vai precisar de renunciar a algumas coisas? Será que muitas vezes ela tem que ter a flexibilidade, por exemplo, um policial militar, né? Ou um soldado para a guerra? Ou, quem sabe, vamos supor que um jogador de futebol, como eu disse, né, tem que estar disposto a sair de uma cidade, ir para outra, de ir para um outro estado, uma outra nação. Às vezes dispor do contato dos amigos, da família. Você acha que grandes sonhos exigem de nós renúncia? A verdade, toda decisão é uma cisão. Toda decisão, você acaba acontecendo uma cisão onde você precisa renunciar a algo para poder viver algo ainda mais extraordinário. Faz sentido, gente? O pessoal está colocando aqui, ó, muitas renúncias. Então, qualquer atitude, eu quero ser um médico. Quantas horas a Lu precisou de renunciar de tantas outras atividades? Atividades de passeio, atividades, às vezes, de sair para poder se dedicar ao estudo. Então, toda grande atividade, toda grande chamada, todo grande propósito, todo sonho exige de nós renúncia. E o que Mateus 4:20 nos mostra? Que quando Jesus chamou esses discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, o texto diz: então eles deixaram as suas redes, imediatamente o seguiram. Então você vai ver nesse texto não só uma renúncia, mas uma profunda renúncia. Tá pegando?
Não só uma renúncia singela, porque a missão é grandiosa. E quanto maior a missão, maior é o preparo. E maior será a nossa renúncia. Então eles deixaram, e o texto nos mostra uma profunda renúncia, porque eles deixaram as suas redes. Aquilo que fazia parte da sua história de vida, do seu contexto, da sua provisão. Eles deixaram os seus barcos para poder seguir um chamado de Deus. Vou colocar aqui, ó, o pessoal se colocando, chamado de Deus exige renúncia. Obrigado, Tamires. Obrigado, pessoal. Imagina, eles deixaram, gente, as suas empresas. E eles deixaram, na ocasião do texto, um chamado integral, eles deixaram até mesmo o convívio de proximidade familiar para cumprir o chamado de Cristo. Deixaram as suas empresas. Imagina hoje, você investir na sua empresa e ter que deixar tudo para viver um outro propósito. Ou para viver um chamado especial. Deixar tudo no mesmo instante. O texto diz que foi imediatamente. Ou seja, uma renúncia profunda. Eles deixaram tudo para seguir um Cristo que disse para eles com clareza que nem tinha lugar para reclinar a cabeça, mas que faria deles pescadores de homens. Uma renúncia entremeada de fé. Talvez, se a gente olha um contexto como esse, parecesse loucura diante da sociedade. Mas eles entenderam que o Cristo que os chamara para o tempo de ministério era um tempo integral e que eles deveriam atender essa chamada, porque queimava o coração deles. Óbvio, gente, que nós estamos pegando aqui o chamado dos primeiros discípulos, e no caso dos primeiros discípulos, é um chamado integral. Eu já falei sobre isso. Tem pessoas que vão viver integralmente para o reino, como eu. Tem outras que vão, dentro da sua atuação profissional, vão ali expressar o reino e cumprir o seu chamado. Então existem pessoas que vão viver o chamado de Deus no que tange servir integralmente, missionários, pastores, e outros chamados para servir Jesus no seu trabalho, na sua igreja, em um determinado projeto, em um pequeno grupo, mas todos nós somos chamados. E independente do seu chamado, se é integral ou não, a grande questão é, não há possibilidade de viver o seu chamado sem que isso não lhe exija renúncia. Eu gosto muito do reverendo Hernandes, e uma vez ele citando sobre ministério, ele falou assim, ó, o ministério é você servir. A palavra ministério, ripereta, no original grego, significa servir. Servir. É como aqueles homens que, enquanto o barco estava levando a tripulação de um lado para o outro, existiam homens lá no porão do barco remando. Homens remando lá embaixo para que a tripulação pudesse chegar segura, sair de um lugar e ir a outro. Isso é ministério, ripereta, os homens que ficavam lá no barco. Ou seja, ninguém está vendo, mas eles são os responsáveis, usados ali, né, para poder transportar a pessoa de um ponto ao outro, com tranquilidade, vamos assim dizer. Então, ministério é isso. O ministério, Hernandes Dias Lopes diz assim, ó, ministério não é plataforma de privilégios, mas uma arena de renúncia. Então, o chamado de Deus, olha que a renúncia, a Lima colocou marca aqui, ó, é um novo começo, exatamente. O chamado de Deus, o chamado de Jesus exige muitíssimo de nós, mas também promete coisas extraordinárias. Se você ler esse mesmo texto em Marcos, capítulo 1, verso 20, o texto faz referência não só deles deixarem as redes, mas faz referência aos familiares que diz assim, ó, e eles deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e João, seu irmão. Olha só, o texto ainda faz de forma minuciosa, ali, detalhada, que eles deixaram também o pai, os funcionários e partiram. E largaram as redes, e deixaram as redes. Porque ali no momento, nessa chamada em especial, essas redes não estavam permitindo eles, ou essa atuação deles, permitindo eles que eles pudessem viver esse chamado de Deus. Agora uma coisa que eu quero lhe perguntar, o que é que está lhe atrapalhando de viver o chamado de Deus? O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa deixar hoje? Eles deixaram as redes. Talvez você não precisa deixar a sua profissão, porque Deus quer te usar na profissão que Ele te deu. Mas quem sabe, você precisa deixar algumas práticas que não agradam a Deus. Quem sabe existe algo na sua rotina que está roubando o seu tempo de viver aquilo que Deus quer que você faça.
O que você precisa hoje entrar com essa decisão, a cisão. Você precisa tirar da sua vida. Porque muitas vezes a gente pensa sempre em acrescentar coisas. Eu preciso fazer isso, preciso fazer uma atividade física, eu preciso comer assim, eu preciso começar a orar, Tudo isso é importante, mas existem coisas da caminhada que não são só agregar nelas, mas também precisam ser retiradas. Por exemplo, uma pessoa que quer ter uma qualidade de vida, não é só ela acrescentar atividade física, acrescentar a salada na comida e etc. Ela também precisa tirar. Ela também precisa tirar, por exemplo, doce. Ela precisa tirar outras coisas para viver uma qualidade de vida. Então, não só o chamado cristão exige renúncia, mas a vida cristã exige renúncia. Se você ler Marcos 8, verso 34, diz assim, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser seguidor de Jesus é um sinônimo de renúncia. O que você precisa abrir mão hoje para viver o que Deus te chamou para viver? O que você precisa abrir mão hoje para viver o que Deus te chamou para viver? Quais são as coisas que estão inseridas? Não precisa de eu falar, ninguém apontar, pastor falar, ninguém apontar o dedo para você. O Espírito de Deus vai falando no seu coração. Práticas, atitudes, pessoas. Às vezes você está se conectado com pessoas que estão te afastando do propósito de Deus. Em vez de você influenciar essa pessoa para ela ir para o reino de Deus, ela tem te influenciado negativamente. Eles deixaram aqui até mesmo os familiares. Quem anda com o sábio se tornará. Quais são as conexões que você tem feito? Talvez muitas delas estão te afastando do propósito de Deus. Tá dando para entender, gente? O pessoal está perguntando qual o texto de Marcos. Marcos 8, 34. Um seguidor de Jesus exige renúncia. Outra característica, quer viver o chamado, se preparar para a missão? Quer preparar para a missão? Entenda a renúncia. O que eu preciso tirar? O que eu preciso deixar hoje? Para que eu possa estar inserido dentro do propósito e o chamado de Deus na minha vida. Toda chamada exige atitude. Todo chamado de Deus exige atitude. Todo chamado exige renúncia. O chamado de Deus, outro aspecto do chamado de Deus. O chamado de Deus, além de exigir atitude, o chamado de Deus, além de exigir renúncia, o chamado de Deus exige urgência. E eu caminho para o encerramento. Espírito de Deus. Olha o que Deus vai falar contigo nessa manhã. O chamado de Deus exige urgência. Exige atitude, exige renúncia e exige urgência. Marcos 4, 20. Mateus 4, 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pegue só, a palavra deixar nos mostra que o chamado exige renúncia. Mas logo após a palavra deixar, o texto diz imediatamente, porque o chamado exige urgência. Meu Deus. Imediatamente. Essa palavra não está solta aqui por acaso. Eles ouviram o chamado e partiram para a ação. Se você observar criteriosamente o Evangelho de Mateus, por 19 vezes no Evangelho de Mateus aparece a palavra imediatamente, ou no mesmo instante. Imediatamente. O que é algo imediato? Sua mãe fala assim: meu filho, faz isso para mim. Ok, se ela falar faz isso para mim, você fala, daqui a pouco eu faço. Mas se ela falar assim para você: filho, faz isso, lava essa louça para mim, imediatamente, faça isso agora, no mesmo instante, eu preciso que você faça agora. Um patrão lhe fala assim: olha, preciso dessa tarefa para ontem. Ou seja, no mesmo instante, é uma expressão que a gente usa, imediatamente. Então não é algo que eu posso deixar para amanhã, ou para o período da tarde, eu preciso agir agora. Porque o chamado de Deus exige urgência. E interessante que da mesma forma que Jesus chama Pedro e André, ele chama Tiago e João. E igualmente aqui,
deles, Jesus recebe a mesma resposta, sem perguntas e sem demora. Eu li o verso 20 para você, ó. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, falando sobre Pedro e André. Mas quando você vai ver a chamada dos outros dois irmãos, Tiago e João, o texto fala no verso 22 dizendo, então eles no mesmo instante, deixando o barco, seu pai o seguiram. A palavra deixar, falando que o chamado exige renúncia, e a palavra imediatamente ou no mesmo instante está presente na chamada desses dois irmãos, tanto em Pedro e André como de Tiago e João. Nos mostrando aqui, gente, nos mostrando um padrão do que o chamado de Deus nos exige. Atitude, renúncia e urgência. Urgência. Isso é um exemplo para nós, porque hoje muitas pessoas estão procrastinando o chamado de Deus na sua vida. Prioriza conquistar tesouros na terra, mas não nos céus. Prioriza sonhar ou viver apenas os seus sonhos, que vão reverter apenas no seu único... vai agregar apenas na sua vida, na sua história. Mas não pensa que Deus quer fazer algo muito além da sua vida, muito além daquilo que você está fazendo para você mesmo. E aí você fica procrastinando o chamado de Deus. Lembra do texto de 1 Timóteo que nós lemos aqui, 2,9? Reavives o dom de Deus que há em ti. Então a minha pergunta para você é, até quando você vai ficar protelando o chamado de Deus na sua vida? Até quando você vai ficar protelando o chamado de Deus na sua vida? Será que a pandemia já não é um grande grito no nosso coração, dizendo que Jesus está às portas? Irmãos, todos os sinais apontam para o fim dos tempos. Hoje eu estou vivendo um momento, o dia de hoje, um dia de luto para mim. Um amigo de ministério, o pastor Elias Lopes, que me ajudou tanto quando eu fui plantar, quando nós estávamos na plantação da igreja que eu sirvo como pastor. Um senhor, cabelinho branco, mas muito forte, jogava bola, sereno, manso. Na noite de ontem eu recebi a notícia, ele foi acometido de Covid, e na noite de ontem, infelizmente para nós que estamos na terra, ele faleceu. Partiu, está com Cristo, voltou para o lar. Para ele é um gozo eterno, um Cristo que é um homem de oração, um homem que marcou tão positivamente a nossa geração. Mas estava bem há 15 dias atrás, 10 dias atrás, 15 dias atrás, estava bem, conversando, rindo, forte, a mente completamente sã, a saúde boa, mas o mal invisível. Na verdade não foi o Covid, a gente sabe que é o propósito de Deus, acima de tudo, mas tudo isso nos mostra que Jesus está às portas, de que Ele pode nos chamar a qualquer momento. E aí o que a gente vai falar com Ele? Ele vai falar, filho, eu te coloquei desde a eternidade, não é desde o dia que você nasceu, não, desde a eternidade eu já estava projetando um plano para a sua vida, para você cumprir o meu chamado. E o que você fez com o meu chamado? A pergunta de Deus para mim e para você é, até quando você vai ficar protelando o chamado de Deus na sua vida? O que você vai apresentar diante de Deus quando a eternidade, a vida eterna com Ele, o grande dia, a volta de Jesus acontecer? O que você vai mostrar nas suas mãos? Não, conquistei apenas aqui um carro, uma casa, dinheiro. E as vidas? Eu te alcancei com minha graça, eu te salvei, mas te chamei. E o que você fez com o dom que eu lhe dei? O que você fez com o tempo que eu lhe dei? O que você fez com o chamado que eu coloquei no seu coração e que você sabe que precisa cumprir? O chamado de Deus exige urgência. Leia o texto de Mateus 4 hoje novamente, 4, 18 a 22, e perceba os detalhes. Deixaram renúncia, imediatamente urgência, e o seguiram atitude.
que nessa manhã o Senhor renove o chamado dele no seu coração. Que nessa manhã, essa manhã, já se torne realidade na sua vida o que Deus desde a eternidade preparou para o seu coração. Lembra, todo chamado aguarda uma resposta. E qual é a sua resposta imediata ao chamado de Deus para a sua vida? Obrigado, Elisete, colocou um resumo aqui pra gente. Eu vou orar com você. Aspectos do chamado de Deus. A iniciativa do chamado é divina. O chamado de Deus exige atitude, renúncia e urgência. Elisete colocou aqui muito bem aqui o resumo do que falamos nesses 2 dias. O chamado de Deus é divino, ou seja, não é você que criou na sua cabeça, é Ele que ativa em você. É Ele quem te chama, isso é privilégio. E esse chamado você precisa se preparar para essa missão. Exige atitude, renúncia e urgência. Urgência. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero pedir para você aqui, se você tiver que tomar uma decisão agora, se você precisa fazer algo no dia de hoje, que atitude você vai ter? Os discípulos só se tornaram de simples pescadores de peixes para homens extraordinários como pescadores de homens quando eles tomaram atitude. Que atitude você precisa tomar agora? Se você tem um papel e caneta, anota. Pelo menos aí de 1 a 3 atitudes que você precisa tomar hoje, ou que você vai tomar hoje, em relação ao chamado de Deus. Eu não sei se é ativar a sua vida de oração mais. Não sei se você precisa deixar algumas coisas, pessoas. Se você precisa deixar coisas que estão lhe afastando de Deus. Conversar com alguém. Eu não sei. Talvez conversar com um mentor, com alguém. Algo que Deus vai colocar no seu coração. Mas que atitude você vai tomar agora? No dia de hoje. Diante do chamado de Deus para o seu coração. O texto é 2 Timóteo 1, de 6 a 9. Tá bom, Larissa? Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa semana. Que o Senhor, ó Deus, mais uma vez nos presenteou com, ó Deus, o mergulhar, o conhecimento da Tua palavra. E nessa ocasião entendendo o chamado do Senhor na nossa vida. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho não foi dito apenas a um grupo seleto de pessoas, apóstolos, pastores, mestres da lei, escribas. Não! O ide por todo mundo é para todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, que foram alcançados pela Tua graça, que tiveram o privilégio de conhecer o Senhor e ser salvos por Ti. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou para cumprir um chamado, uma missão. Por isso, nessa manhã, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a vida dessas milhares de pessoas que estão aqui, no Instagram, no YouTube. Ó Deus, vidas que estão espalhadas pela nossa nação e através do mundo, como vimos nessa manhã aqui, pessoas da Noruega, da Austrália, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos e tantas outras nações representadas. E essas pessoas não estão onde estão por acaso. Muitas dessas nações que já foram berços do avivamento, como a Europa, muitas dessas nações já foram berços. E hoje, ó Deus, igrejas, ó Deus, estão fechadas. Ó Deus, os cristãos, ó Deus, estão apagados. Aviva o dom, ó Deus, no coração dessas pessoas que estão lá. Reaviva o coração dessas pessoas o dom e levante os teus filhos, ó Deus, como instrumentos do Senhor para viver o teu chamado hoje. Entendendo que deve ser, ó Deus, no mesmo instante, imediatamente. Nós não podemos deixar para amanhã, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã. Se a trombeta tocar, o Senhor, ó Deus, vier buscar a tua igreja, o que nós apresentaremos a ti, Pai? Será que só coisas materiais se conquistamos? Será que só fama e posições sociais que nós conquistamos? Será que só recursos financeiros e bens materiais? O que nós vamos apresentar? Porque isso não é nada diante do Senhor. São bênçãos que o Senhor nos dá para cumprir o propósito do Senhor nessa terra. São dádivas, são presentes para um propósito muito maior. Que é o propósito, ó Deus, de expandir o teu reino. De sermos os instrumentos do Senhor para que vidas, ó Deus,
termine essa vida na perdição, longe do Senhor, para que, ó Deus, milhares de vidas tenham a oportunidade de conhecer o Senhor, de viver a vida abundante, a vida com significado, a vida com propósito, que só em Ti nós encontramos, porque somente o Senhor tem vida e vida com abundância para nós, e vida eterna, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Então nessa manhã, Espírito Santo de Deus, ative, ó Deus, o chamado, o ministério, o dom dos Teus filhos, queime o coração deles, queime o coração, aonde as minhas palavras não podem ir, ó Espírito Santo de Deus, incendeie como o Senhor fez em Atos 2, Deus, manifeste, ó Deus, o fogo do Teu Espírito Santo no coração dos Teus filhos, para que eles não possam, ó Deus, protelar nem um dia a mais o chamado do Senhor na vida deles e na história deles, e se tornarem, ó Deus, uma geração relevante, instrumentos do Senhor, sal da terra, luz do mundo, para fazer a diferença, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado por essa manhã, por essa semana. Continue falando com o nosso coração. Eu quero orar em especial pela vida, ó Deus, da família do pastor Elias. E o Senhor fortaleça o coração da Eni, sua esposa, da sua filha e do seu filho, seu neto, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, essa família que nós tanto amamos. Esse homem que aprove o Senhor, ó Deus, levá-lo, ó Deus, para junto de Ti. Um servo do Senhor, que marcou essa geração, que cumpriu o Teu chamado, que viveu o Teu propósito. Para nós que ficamos é desafiador, mas eu quero pedir que o Senhor fortaleça a igreja dele, a igreja que ele plantou. Tantas centenas, tantas milhares de pessoas impactadas através da vida dele. Fortaleça os familiares. Fortaleça, ó Deus, cada família enlutada, ó Deus, nesse Brasil. No nome de Jesus, Pai. E nos faça, Deus, viver e entender os Teus sinais e viver o Teu propósito nessa terra. Eu oro, ó Deus, desejando um final de semana marcado de muitas experiências, ó Deus, com o Senhor para cada um dos Teus filhos. Que assim seja, eu declaro isso. Final de semana marcado por muitas experiências com o Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gratidão aí por cada um de vocês nessa manhã, por estarmos juntos aqui. Opa, o que eu apertei aqui? Espera aí, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui agora. Com essa canção para a gente poder ir embora. Debaixo dessa ministração do céu sobre a nossa vida. Como eu comecei nessa manhã. O pessoal perguntou aqui, só lembrando do livro. Lembrando que o livro já está na gráfica.